Bom dia. Dor. Este é o assunto de hoje no EPTV Comunidade. Existem pessoas que têm dor o tempo todo. Mesmo que ela não seja muito forte, conviver com isso pode trazer limitações muito sérias. A dor de coluna é uma das principais, mas existem outras como a dor de cabeça e o reumatismo. Até algumas mais graves, como a provocada pelo câncer. Mesmo que não exista uma cura, é importante saber que existem tratamentos para diminuir o desconforto. E é sobre isso que a gente conversa hoje com os médicos anestesistas Fabrício de Assis e Charles Oliveira. Os dois têm atuação em dor pela Associação Médica Brasileira. Sejam bem-vindos. Doutor Fabrício, existe cura para todo tipo de dor? Marcos, cura não. A gente tem que pensar na dor crônica como qualquer outra patologia crônica, na verdade. Um diabetes, uma hipertensão. Então não existe cura, mas na grande maioria das vezes, ou quase na totalidade, existe um controle daquelas dores. O que é uma dor crônica? A dor crônica, por definição da Associação Mundial para o Estudo da Dor, seria aquela dor que a gente sente há mais do que 3 meses, né? Então, quando o paciente apresenta uma dor há mais que 3 meses, mesmo que ela não seja contínua, por exemplo, uma dor nas costas eventual, uma dor de cabeça. Então, Nem que não seja muito forte. Nem que não seja muito forte. A intensidade vai variar, mas não deixa de ser uma dor e um incômodo para a pessoa que está sentindo aquela dor, né? Bom, o senhor usou o termo patologia. Dr. Charles, dor é doença, então? Dor é um sintoma, mas em situações ela vira uma doença. Então, por exemplo, uma dor de cabeça, ela não é só um sintoma, é uma doença também. Entendi. Daqui a pouquinho a gente continua conversando, mas agora vamos conhecer a rotina de uma pessoa que convive com a dor praticamente 24 horas por dia. Por ironia, é uma anestesista. Esta é uma prova de que mesmo com todo o conhecimento, ninguém está livre de um problema como esse. Minha dor é na coluna. Tenho uma doença degenerativa que compromete não só os discos, como toda a articulação da minha região lombosacra. Mesmo não sendo necessidade de intervenção cirúrgica, isso me limita no dia a dia. Veja, em função do meu problema na coluna, eu tenho que fracionar todas as embalagens em uma ou duas, no máximo, colocando uma a uma no carrinho, porque, embora seja correto abaixar para carregar, no carrinho ele não me permite. Eu tenho que fazer a flexão da coluna, eu tenho que dobrar o corpo. Esse movimento gera dor. E uma compra que eu realizava em 20 minutos, hoje eu realizo em 40, 45 minutos. Se eu fico sentada durante 15, 20 minutos, eu já começo a incomodar. Quando eu estou um pouco melhor, eu consigo tolerar 30, 40 minutos. Sentada na cadeira, eu consigo uma postura melhor porque eu tenho um encosto, um adaptador que eu tenho aqui, tenho no meu trabalho e tenho também no carro. As piores coisas que eu perco são a viagem, o passeio, o cinema, que são mais minutos, mais horas, né? No mínimo, geralmente 1h30, 2 horas sentadas. E o computador, que é uma distração, quando você percebe, você já está 1 hora aqui sentada. E uma outra coisa também sentada, que eu tenho que ter sempre um apoio para os pés. A orientação é para que eu durma em decúbito lateral, jamais de bruços, jamais de barriga para cima, com o travesseiro adequado à altura dos meus ombros, sempre um apoio no meio das pernas, um apoio atrás. Eu não posso abaixar para escovar os dentes, para buscar a água até mim. Eu tenho que trazê-la aqui. Uma outra limitação do meu dia a dia é que eu não posso colocar uma calça, uma perna e depois a outra perna. Eu não posso ficar sobre uma só. Eu tenho que me sentar para me vestir. A minha dor é uma dor crônica. Eu costumo dizer que é uma dor que não mata, mas impede de viver bem. Infelizmente, para a nossa sociedade, a dor forte e os casos graves são aqueles que merecem atenção. Tão duro quanto sentir dor é não acreditarem na sua dor. Não é incomum as pessoas que convivem conosco acabarem como que duvidando da tua dor. O senhor vê muito isso, doutor? Gente que duvida que aquele paciente sente dor mesmo, que é uma coisa que realmente está incomodando, está interferindo na vida daquela pessoa? É o dia a dia no consultório, viu, Marcos? É mesmo? Muitas vezes o paciente chega com algum familiar, seja os pais ou o filho, e daí no final da consulta ele chega e cochicha: eu tô achando que ele na verdade está inventando essa dor, o que o senhor acha? Quer chamar atenção? Quer chamar atenção, então a dor, né, tem muito essa questão, existe ainda um preconceito muito grande em todos os níveis, né? O nível governamental, o nível médico e dos próprios pacientes também.
ainda existe um preconceito com relação à dor crônica mesmo, né? Como a Célia falou muito bem aí na reportagem. Existe a dor psicogênica, mas que é isso? Que é a dor criada na cabeça da pessoa. Mas isso é raríssimo, difícil chegar a esse tipo de diagnóstico. Ah, mas a gente tem aquele costume de achar que é o mais comum, né? Você está exagerando, não é bem assim, não incomoda tanto. É no nosso consultório que lidamos diretamente com isso, essa é a última das últimas opções. E quando é essa dor assim que está mais no imaginário da pessoa e tudo mais, ela chega a sentir efetivamente aquilo ou ela apenas diz que sente para algum outro motivo, que seria chamar a atenção de quem está por perto? O que o senhor tem experienciado em consultório? É difícil chegar a esse tipo de diagnóstico, sabe? Isso já entra a psiquiatria que nos auxilia na resolução desses casos. Entendi. Agora, doutor, toda essa, vamos dizer assim, displicência com que se lida com a questão da dor piora a situação do paciente? Com certeza, ele se sente desamparado, né? Ninguém acredita nele. O paciente está sofrendo, ele está demonstrando o sofrimento porque a dor, na verdade, é uma queixa, né? Então, se o paciente está com dor, cabe a você saber se é uma dor que vem da alma do paciente. Se o paciente perdeu um ente querido, ele pode ter dor também. Eu já perdi uma pessoa muito próxima e tive dor. Eu acho que dói também. Ou uma dor física, vamos dizer assim. Agora, o que na grande maioria das vezes, vamos dizer 90% das vezes a gente vê, é uma soma importante das duas coisas. Sim. Então, um problema físico aliado a um estresse emocional, alguma coisa, então o paciente vai desenvolver uma dor crônica, né? Ou o próprio problema físico deixando o paciente com problemas emocionais e piorando a dor também, que é mais comum ainda. Agora, tenho quase certeza que muita gente que está assistindo esse programa agora deve ter passado pela seguinte situação. Chega num consultório desesperado com uma dor horrível e ouve do médico: calma, não dói tanto assim, esse teu problema não é assim, não provoca tanta dor, você está exagerando. O médico, que seria um profissional, Dr. Charles, que deveria dar mais atenção a esse tipo de sintoma, também não está muito preparado para lidar com essa questão? Infelizmente, os médicos não lidam bem com o tratamento da dor. Existe um subtratamento e uma aceitação que a dor é um sintoma normal de um pós-operatório ou de uma doença crônica. E a gente escuta isso muito. Acostume a conviver com essa dor. E isso a gente não pode aceitar. A gente tem que tratar, dar o nosso melhor, medicar bem os pacientes, não? A gente tem que cuidar também das questões, como o Dr. Fabrício falou, a dor crônica, ela que perdura acima de 3 meses. Depois de 3 meses, o paciente está deprimido. A gente não cuida só do físico, tem que cuidar do psíquico, cuidar da alma. E a gente precisa da ajuda dos psicólogos. Agora, de onde vem essa indiferença dos médicos? Onde o senhor acredita que esteja a origem do problema quando se fala em dor? Acreditamos que seja de formação dos cursos de graduação de medicina. Sabemos hoje que somente a Escola de Botucatu tem uma cadeira de formação onde a dor é abordada como uma matéria médica, assim como ginecologia. Então, esses alunos, eles saem com uma visão ampla, mais preparados para isso. Agora, doutor Fabrício, a dor de coluna é uma das mais comuns? Acho que de longe é a queixa mais comum, pelo menos no meu consultório. E os estudos, a gente tem poucos estudos no Brasil, na verdade, quase nenhum, mas os estudos lá fora mostram que a dor da coluna e a dor de cabeça são a maior causa de procura do paciente ao médico, ao consultório médico. Eu vi até que o senhor tomou cuidado de trazer uma maquete aqui pra gente, justamente já deve ter escolhido a coluna por algum motivo especial, né? Quer dizer, é mesmo a dor mais comum. Eu trouxe a coluna também porque hoje a gente tem uma série de procedimentos que a gente faz, a maioria deles direcionados à coluna, mesmo que o paciente não sinta na coluna, por exemplo. O paciente com dor de cabeça hoje, Marcos, acima de 40 anos, ele tem uma possibilidade muito grande da dor vir de uma artrose na coluna cervical, por exemplo. Então você pode tratar fazendo procedimentos minimamente invasivos, procedimentos simples, ambulatoriais, e o paciente pode ficar um tempo bastante grande, às vezes, sem sentir aquela dor. Okay, então depois a gente mostra e usa a maquete que o senhor trouxe para explicar bem onde é que está a dor, como pode ser o tratamento, mas isso depois do intervalo.